Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto ao lado aí, vocês estão vendo, certo? O crescimento da She Economy, né? Vocês podem ver que tem a palavra economy aqui, certo? Que significa economia, e esse She na frente aqui, esse SH, fica She Economy. She significa ela, ou seja, economia mais voltada às mulheres, que é a economia do futuro, certo? Pois bem, não estou dizendo se é certo ou errado, pessoal. As pessoas ficam bravas comigo quando eu falo alguma coisa sobre a realidade. A realidade, ela é independente de você gostar dela ou não, certo? E, no caso, a realidade é que no futuro a economia vai ser voltada quase que inteiramente para as mulheres. E tem motivo disso, e a gente vai conversar sobre isso hoje. Quem quiser ver essa matéria aqui, é um estudo do Morgan Stanley, certo? Você pode também ir no canal do Morgan Stanley e assistir lá o vídeo deles, tudo bem? De outubro de 2023. Mas tem muita coisa interessante a conversar aqui, principalmente porque esse canal tem muitos homens, certo? Lá no centro de alavancagem, pessoal, muitas pessoas já entraram lá. O centro de alavancagem está aí do lado, vocês estão vendo, já tem 322 pessoas, né? Que é uma comunidade onde empresários e pessoas que querem empreender um dia podem entrar lá para conversar. Ah, Afonso, nesse ambiente aí, só tem empresários e coisas do tipo, ou tem pessoas começando? Tem várias pessoas começando e tem pessoas que querem também aprender, poder conversar e tudo mais. Inclusive, tem um membro do centro de alavancagem que tem 14 anos de idade, certo? Então, assim, uma membro. Então, assim, é legal pra caramba. É um ambiente saudável, certo? Para ter boas conversas e tudo mais. Quem tiver interesse, $22, custa $22 por mês, vocês podem ver aí, até o final deste mês de julho ou até completar 400 inscritos, ou seja, falta ainda 78 vagas, tem 78 vagas a $22 por mês. Depois disso tem um aumento. Quem entrar agora, quando tiver aumento, não aumenta nada a sua mensalidade, você continua pagando $22 por mês, certo? Quando aumentar para 25 e assim vai até $48, você continua pagando $22 por mês. Vai lá e aproveita, certo? É um ambiente bem legal para ter conversas. E a maioria das pessoas lá no centro de alavancagem, 90% são homens, 10% são mulheres, certo? E parece uma proporção justa, principalmente quando a gente vê isso aqui, o crescimento do She Economy. E a gente vai entender um pouco isso. Por quê? Porque veja bem, pessoal, primeira coisa, lembre-se, centro de alavancagem, link abaixo. Mas a maioria do público desse canal aqui são de homens, então esse assunto é super interessante. Por quê? Porque é com isto aqui que você consegue ver que o futuro é sombrio para os homens, ok? Você querendo ou não, a realidade é essa, certo? As leis, cada vez vão ter mais leis para mulheres, menos leis para homens, certo? Mais leis privilegiando as mulheres, mais cotas privilegiando as mulheres, certo? Esse é o futuro. E eu não estou dizendo que está errado, certo? Esse é o futuro, simplesmente é assim. Você tem que encarar as coisas como elas são. Ou você encara como elas são, ou você diz assim, ai, mas isso é injusto, não sei o que, etc, tal. Olha, filho, é o seguinte, esse mundo não é justo, tá bom? O ponto aqui é o seguinte, a gente ainda vai falar sobre o She Economy, mas o que é isso? É uma economia voltada para mulheres, onde basicamente os homens vão ser esmagados por uma pedra enorme que está indo para cima deles, que eles não vão conseguir segurar, certo? Então você tem duas opções no She Economy. Se você é homem, e 90% do público aqui é homem, ok? Você tem duas opções. Você pode conseguir um emprego CLT, certo? E torcer para os seus filhos conseguirem um emprego CLT. E, no final das contas, essa pedra enorme que está vindo para cima vai esmagar quem tiver lá dentro da CLT, os homens, né? Agora, quem conseguir empreender, pessoal, aí é uma boa. Por quê? Porque é a única opção que os homens vão ter. A única opção razoável que os homens vão ter. Okay? Presta atenção no que eu estou falando. É a única opção razoável. Mas tudo bem. Por quê? Porque você quer ter filho, você quer ter uma esposa e tudo mais, você tem que ganhar bem, certo? E para você ganhar bem, nos dias de hoje você tem que empreender, certo? Porque os melhores salários eles vão estar voltados no futuro para mulheres. A maioria dos CEOs no futuro, não agora, ainda não é, mas no futuro vão ser mulheres. Por quê? Porque mulher entende cabeça de mulher em geral, certo? E as empresas vão estar começando a dedicar mais às mulheres porque elas ganham mais. Agora vamos lá, She Economy. Por que as mulheres vão ganhar mais? Primeira coisa, você tem que entender o seguinte, quando a mulher ficava em casa e o homem saía para trabalhar, certo? O dinheiro, ele estava concentrado, no ganho do dinheiro estava concentrado nos homens, certo? Mas a concentração de gastos sempre esteve na mão das mulheres. Quem mais gasta dinheiro no mundo
sempre foram, no caso, quem foram as mulheres. Por quê? Porque o homem saía para trabalhar, a mulher tinha que ir no mercado, comprar as coisas e tudo mais, né? E tinha um motivo para a mulher ficar em casa. Porque o homem saía e deixava a mulher em casa. Porque, a mulher tem muita habilidade. Para cuidar de criança, você precisa de muita habilidade. Não é uma coisa trivial, certo? Então, não sei se todos os homens conseguiriam cuidar de criança, mas as mulheres conseguem fazer isso muito bem. Ou, não sei nos dias de hoje, mas conseguiam fazer muito bem. Então, o que acontece? As mulheres ficavam em casa e elas gastavam a maior parte do dinheiro. O homem não ficava lá. Ele ficava lá trabalhando como pedreiro até de noite. Você acha que ele ia ter tempo para comprar comida, sabão de pó e companhia? Não, ele deixava o dinheiro com a mulher gastava, certo? Ou seja, desde muito tempo, quem gasta a maior parte do dinheiro são as mulheres, certo? As pessoas reclamam assim, mas só os homens ganhavam. Os homens ganhavam mais do que as mulheres, mas quem gastava o dinheiro de qualquer forma não eram os homens, certo? Eram as mulheres. Mas tudo bem, nos dias de hoje o que aconteceu? Aconteceu uma inversão disso, né? Tá acontecendo uma inversão. O pessoal diz ainda que tem um tal de diferença de salarial e companhia, que não é real. Sinceramente, desculpa falar, não é real. Por quê? Porque para você comparar diferença salarial, você tem que pegar a diferença salarial na mesma empresa. Ou seja, você compara um diretor homem e uma diretora mulher na mesma empresa, certo? Beleza, com o mesmo tempo de serviço, certo? Certo. Beleza. Se você comparar empresas diferentes, obviamente vai dar diferença, né? Então, não é válido. Agora, uma coisa é certa, no Brasil existem leis, se você pagar menos para a mulher do que para o homem, você vai ter um problema, você vai receber um processo. Ou seja, não tem motivo para dizer que tem uma diferença salarial, ok? Porque você deveria comparar sempre nas mesmas empresas, não empresas diferentes, né? Mas é aquela coisa, você pode usar uma metodologia que prove o que você quiser, né? É o que as pessoas fazem, né? A estatística está aí para isso. Mas não importa. O que importa aqui é o seguinte, as mulheres, elas estão estudando mais do que os homens, certo? Se você quiser ser um carteira de trabalho assinada, lá, um CLT, ter um emprego CLT, que não tem nada de mal, ok? Não tem nada de mal. Só que se você quer isso, quanto maior a sua formação, melhor para o salário. Todo mundo sabe disso, certo? Beleza. Não estou dizendo que é mais útil para você, eu estou dizendo que é assim que funciona o mundo, você gostando ou não. Mas a escola não ensina nada de bom. Não ensina mesmo. Mas o ponto é, quem tem mais estudo ganha mais do que tem menos estudo em geral, certo? Isso não é assim sempre em todas as empresas, mas em geral é isso. Tudo bem. Dito isso, então as mulheres vão começar o quê? Cada vez ganhar mais. Mais. Por quê? Porque tem mais mulheres se formando. As políticas públicas vão ser cada vez mais voltadas ao público feminino. Por quê? Porque tem mais eleitoras do que eleitores. O Brasil tem 5 milhões, se eu não me engano, 5 milhões a mais de mulheres do que de homens, né? Mas é aquela coisa, né? Esses 5 milhões são pessoas pra caramba para os políticos. E os políticos, eles vão prezar por fazer mais leis femininas, que as mulheres estão demandando cada vez mais leis, e vão ter mais leis, né? Ao ponto de essas leis começarem, e já começaram, a impactar relacionamentos. Todo mundo sabe disso, certo? A gente aí tem uma grande número de pessoas que não vão casar. Nesse estudo do Morgan Stanley, diz que até 2030, se eu não me engano, acho que é 2030, 50% das mulheres que trabalham e estão na idade fértil não vão se casar. 50%, pessoal, é um número muito grande. É um número muito grande, é um número inimaginável. 50% não vão se casar, certo? Então, sim, assim, as pessoas elas vão ter que ficar felizes, né, com o trabalho. Basicamente é isso, né? Isso é um problema, Eu acho que é um problema, eu acho assim um pouco triste. Mas também, né, faz parte. O jogo é esse. Ops, bati no microfone aqui. Então, assim, sim, o mercado ele vai se adaptar cada vez mais à questão das mulheres na parte econômica. E sim, cada vez vão ter mais leis. E sim, os homens agora têm que pensar, certo? A maioria dos homens não pensa. A maioria dos homens não pensa. Não estou falando aqui do canal, pessoal, vocês sabem. Aqui é um número muito pequeno de pessoas, mas a maioria dos homens não tem a menor condição intelectual de entender o que está acontecendo, o que vai vir pelo futuro. Não tem, simplesmente não tem. Se você falar para o cara o que está acontecendo, o que vai vir pelo futuro, o cara vai achar que é filme de ficção científica. Então, assim, a maior parte dos homens não vão estar preparados. Mas você que está aqui, você deveria estar. Não estou falando que deveria estar agora. Você deve estar se preparando, certo? E assim, espero que os vídeos do canal ajudem. Mas, pensa comigo aqui. Empreender é arriscado? Pô, meu, é arriscado pra caramba. Empreender é arriscado. Você vai precisar desenvolver habilidades extras? Sim, você vai ter que desenvolver habilidades extras. Legal pra caramba.
Agora, olha só, é arriscado, né? Você vai ter que investir em você mesmo, mas é arriscado, pode dar errado, beleza. Será que vale a pena investir? Saiba de uma coisa, quando começar, de fato, a gente ver essa share economy mais forte, tipo assim, o risco de você se dar mal é desse tamanho aqui, ó. Certo? Se você é homem. Então, você tem duas opções. Ou você encara o risco do futuro, não, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada, etc. Tal. Você encara o risco e depois paga a consequência, se precisar. Ou, a outra opção, você assume o risco de abrir um empreendimento, nem que seja pequenininho, começa devagarzinho, começa com cuidado, começa com cautela, certo? Toma cuidado para não ter problema, não invista mais do que você pode, certo? Vai na manha, só que ao longo dos anos você vai conseguir chegar a alguma posição, você vai começar a ganhar dinheiro e você vai estar numa boa posição. Tipo assim, veja bem, você tem duas coisas arriscadas. Uma coisa é esperar o futuro. Eu vou te falar aqui, você tem aí um risco de se dar mal, eu acho da ordem talvez 70%, 80%, 90%. E você tem o risco de empreender. Qual que é o risco de empreender? Talvez seja 80%, 90%. Beleza, é muito parecido. Só que este risco aqui, ó, se você assumir esse risco, você assume esse risco para ganhar quase nada. E esse aqui você assume o risco para ganhar um pouco mais. Então, percebe a balança? Mas é isso. Estou falando que empreender para todo mundo? Não, às vezes a pessoa não tem habilidade. É por isso que você tem que pensar em se desenvolver antes de empreender, certo? Vamos supor aqui. Outro dia um cara me mandou uma mensagem assim, Afonso, ganho R$1.700. Como é que eu posso começar a investir? Eu falei para o cara, olha, eu vou falar aqui, deixar bem claro. Se eu ganhasse R$1.700 e eu precisasse investir, sabe o que eu fazia? Eu ia até um sebo, que é o lugar onde vende livros usados, e entraria na parte de negócios e começaria a comprar livros de negócio e autoajuda, porque você vai precisar de livros de autoajuda, não vem com essa aí. Vem o cara, não, livro de autoajuda é só uma coisa de louco, etc. Tal. Não vem com essa. Os livros de autoajuda são os mais vendidos do mundo e faz mais diferença na vida das pessoas do que os babaca que fica falando que livro de autoajuda não ajuda porra nenhuma. Então assim, ó, vai lá, compra alguns livros, compra livro baratinho, R$10, R$12, R$15, compra um livro, senta e lê. Sabe aquele momento que você assiste o Big Brother? Lembre-se de uma coisa, o Brasil é um lugar maravilhoso para empreender, pelo seguinte, os seus concorrentes assistem Big Brother, ouvem funk e tipo assim, tem sérios problemas aí a se resolver na vida, certo? Pessoal, concorrer com quem assiste Big Brother e ouve funk, pessoal, você tá de brincadeira, não é tão difícil assim, pô, né? Lógico, tem várias dificuldades no negócio em si, mas você tá num ambiente bem bom, assim, vou dizer assim, é muito diferente você concorrer com os caras que assistem Big Brother e ouvem funk do que você concorrer com os caras de Nova York, pessoal. É uma diferença, tipo assim, bem grande, vamos dizer assim. Eu ia falar pequenininha para ser irônico, mas é enorme a diferença, tá? Então, aproveita para empreender um pouquinho, tentar empreender aos pouquinhos. E se você ganha pouco, tu ganha aí R$1.700, que nem disse o rapaz, vai lá, investe em livro, ok? Mas, se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, quiser investir em algo diferente, tem o centro de alavancagem, que custa $22 por mês, dá R$120, R$130, mais ou menos, se eu não me engano, por mês. Faz a continha aí do dólar, porque o dólar andou subindo também. Então, custa mais ou menos isso, $22 por mês. Se você entrar agora, quando tiver aumento, o aumento não vai para você, só vai para os membros novos, certo? E é legal pra caramba, pessoal. É um ambiente bacana pra caramba. E tem já 322 membros, né? Quando chegar em 400 membros, vai subir de $22 para $25. Aproveita enquanto está $22. Ainda tem 78 vagas, ok? Então vai lá e aproveita. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. E lembre-se, olha, o ambiente está muito pouco propício para os homens. A maioria do pessoal aqui no canal é homem. Vai ser muito arriscado, vai. E empreender é arriscado? Mas um risco pelo outro, eu assumiria o risco de empreender, ok? Não estou falando para você começar hoje. Estou falando para você começar a ler livros, se organizar e se preparar para aos pouquinhos começar a vender alguma coisa, começar a aprender a vender, certo? Para se tornar um empreendedor, certo? Um empresário. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. E lembre-se, link abaixo aí para o centro de alavancagem, essa comunidade aí para empreendedores e empresários, quem quer empreender, né? Aproveita. Por hoje é isso. Até mais.